Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja nos acompanhando, ouvindo, escutando aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com notícias comentadas. Desculpem aí. Tava aqui com um pequeno soluço, né? Tentando dar uma segurada, uma disfarçada, mas enfim, acabou saindo aí no áudio, mas tudo bem. O importante é tocar aqui o barco, né? Trazer algumas notícias, informações, questões importantes para vocês estarem devidamente nos acompanhando. E acho que, primeiramente, antes de falar de notícias propriamente, o que chamaria mais a atenção para esse nosso Notícias Comentadas de hoje é justamente a programação, é justamente aquilo que nós teremos aí para o final de semana em diante. Então, não vai nem ser tanto assim um comentário de notícias como vocês estão devidamente acostumados, né? Não que não tenham acontecido coisas relevantes essa semana. Claro que algumas a gente tem que... não que elas não mereçam comentários, mas eu diria que é um tanto quanto tosco ver uma situação como essa, vide da Carla Zambelli, né? Agora pedindo doação via Pix para poder pagar pelos seus erros, né? Pagar aí pelos seus julgamentos e todos os processos que está enfrentando pelas suas diversas ações, como inclusive a tentativa de assassinar como posso dizer, um questionador, né? Alguns vão chamar aí de afrontador, vão falar aí alguém que estava supostamente perseguindo, né? O que mostrou-se que isso não tinha nada a ver, apenas foi confrontar a deputada e numa simulação totalmente descabida, as câmeras estavam lá para mostrar, ela sacou a arma e foi em direção a ele, né, no claro objetivo de tentar assassiná-lo, né. Não pesasse tudo isso, o cara ainda por cima é negro, né, ou seja, mostrou aí um racismo também um tanto quanto considerável, né, além de querer destratar o cara enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, ainda tentou usar disso, né, como uma forma de colocar, né, que fosse um suposto bandido, um suposto agressor ou qualquer coisa dessa natureza. Aí realmente a gente vê o tipo de pessoa que nós temos aí em Brasília, né? O tipo de pessoa que o bolsonarismo colocou aí na presidência. Falando em bolsonarismo, o próprio presidente declarando essa semana que com relação a questões sobre fake news, né, e muitos materiais, inclusive falando sobre o sistema eleitoral brasileiro e supostas fraudes do sistema eleitoral brasileiro, que na verdade ele não concordava necessariamente com aquilo e acabou compartilhando num momento de droga, no momento de êxtase, no momento em que estava fora propriamente dos seus controles devido aí à utilização de medicamentos. Aí ele alega inclusive o fato da cirurgia, né, que ele fez devido ao atentado, né, devido à facada. Não vou entrar aqui no mérito da questão da facada, né, ou como alguns dizem, da fakeada, né,
Não vou entrar aqui nesse mérito agora, mas a questão é que até onde está aprovado o ex-presidente, né, levou a facada, isso consequentemente o levou várias vezes ao hospital e, claro, passando aí por procedimentos, cirurgias e consequentemente o uso de medicamentos, fármacos, inclusive pesados, e dos quais ele alega que num desses momentos acabou não estando em pleno juízo e, consequentemente, compartilhando material, compartilhando o que hoje se estabelece aí como sendo fake news. Mas até gostei do comentário do jornal sensacionalista, né? Um jornal de humor, né? Um pseudo-jornal, o programa aí de um canal aí de humor, falando, né, justamente que Bolsonaro governou os últimos 4 anos também sob efeito de fármacos, né? As brincadeiras à parte, né? Achei genial da parte deles, mas é isso aí. A gente vê o tipo de argumentários, né, o tipo de falas aí e questões que são colocadas um tanto quanto devidamente absurdas. Mas esperar o quê, né? Tudo que nós nos últimos anos falamos aí sobre a questão do bolsonarismo, né? E aliás, o canal, sempre lembrando, né, nasceu justamente nessa esteira, né? A gente nasceu justamente no momento que o governo estava aí nas mãos de Jair Messias Bolsonaro e tudo que isso significou e acarretou para o país, né, para a população de uma forma geral. Agora, a situação parece, né, diferente. É óbvio que Lula é outra figura, é outra personalidade, mas as dificuldades governamentais, as dificuldades protocolares, as dificuldades dos relacionamentos da República com o restante do Brasil, com principalmente a burguesia brasileira e internacional, que tem aí seus interesses capitalistas, evidentemente, é bastante complicado trazer como bem gostaria a questão da igualdade, a questão da soberania da população e até mesmo a política da segurança alimentar, como era uma das promessas aí do atual governo. Claro que essa questão da picanha, né, já passou um pouco do ridículo. É óbvio que quando se fala de picanha e cerveja, o presidente está falando aí num melhor momento para a população, num momento de prosperidade, não que literalmente todo brasileiro terá aí a sua picanha, o seu quilo de picanha todo mês, mas numa alusão ao fato de que a população terá condições de se alimentar melhor, se alimentar dignamente e ter de fato um mínimo de subsistência para poder garantir aí as suas necessidades básicas. Claro que num país como o Brasil, qualquer ação, qualquer medida nesse momento e nesse sentido é extremamente necessário, do qual faz com que, apesar de também crítico, eu defenda, entre outros motivos, né, uma posição como a do atual governo em comparação com o anterior. Porém, é preciso lembrar que se fala aí de uma espécie de subsistência, né? Quer dizer, se fala aí dentro do capitalismo de você tentar tirar a pessoa da miséria e passar para a pobreza, tirar a pessoa da pobreza, passar por uma situação aí de classe média, né? Mas o grande ponto nisso tudo é que não vemos de fato, concretamente, uma questão aí de igualdade social.
até porque no capitalismo geralmente essas duas coisas parecem não andar muito juntas. Mas vamos ver aí as próximas cenas, né, dos próximos capítulos de toda essa história. De qualquer forma, estava aí falando sobre os eventos, né, que é o que chama aí mais a atenção para essa semana. Teremos aí então no dia 29 de abril, amanhã no caso, o 29 de abril classista, a luta pelo Dia dos Trabalhadores. Como as organizações estão se preparando para um 1º de maio, né, em São Paulo, entre outros lugares, algumas organizações de esquerda, para não passar batido em São José dos Campos, estão organizando a luta aqui também em São José dos Campos, porém com uma certa antecipação. Então, procurando aí dar uma fervilhada, né, na Praça Afonso Pena, a partir das 9h30 nesse dia, falando aí sobre, entre outras coisas, a redução da jornada de trabalho sem redução salarial, a revogação de todas as contrarreformas e a estatização da Vibras. Claro que é um interesse aí nacional, porém muito caro, principalmente aqui ao nosso Vale do Paraíba. Com relação ao 1º de maio propriamente, na segunda-feira, teremos aí a CSP, já manda aqui inclusive o convite para a gente, né? Falando aí sobre o 1º de maio classista, de luta, internacionalista e independente dos governos e dos patrões. Será na segunda-feira, 1º de maio, né, na Praça da Sé, concentração no Largo São Francisco às 8h30, com caminhada até a Sé. Isso por parte da CSP com lutas, né? Claro que haverão várias outras organizações de esquerda lá, inclusive organizações de esquerda que estão abertamente contra o que a CUT, entre outras centrais sindicais mais vinculadas à direita, estão fazendo, que foi justamente o absurdo que nós já comentamos na semana passada e estamos comentando ao longo da semana, de convidarem o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, figura do bolsonarismo, para participar aí, né, e ser bem-vindo ao 1º de maio dos trabalhadores, né? No momento em que as centrais sindicais deveriam estar organizadas, independente até mesmo da posição política, para estarem atacando, né, falando do momento de perda de direitos sociais, de lutas contra as reformas dos governos anteriores. Não, eles resolvem chamar aí o ex-ministro e atual governador Tarcísio de Freitas para fazer uma espécie de proselitismo aí, né? Uma espécie de, olha, não somos inimigos, só somos, quando necessário, adversários, né? Bom, como se diz, né? Aí vamos ver como que a coisa fica, né? Aí depois alguns até reclamam porque que os trabalhadores acabam perdendo a confiança aí nas direções, nas centrais sindicais, e isso levanta um assunto muito importante, do qual não quero colocar fogo aqui na lenha, né? Mas não quero colocar mais lenha na fogueira, nem fogo na lenha, mas a necessidade, né, de se combater essas direções sindicalistas, né, e principalmente essas centrais sindicais que, e até mesmo historicamente, não têm comprometimento, não têm de fato um viés na verdadeira luta e necessidade da categoria trabalhadora do país, e até mesmo dos mais explorados, dos desempregados, entre outros, que sequer acabam tendo, de fato, um sindicato aí para defendê-los nas suas questões também. Mas é isso, né, meu povo? Além também
da questão aí da luta dos moradores, né? Aí no 1º de maio e no 29 dos trabalhadores no 1º de maio e no 29 de abril. No 29 de abril, sábado também, teremos aí eventos no Banhado, né? Inclusive das 14 às 17 horas, a pré-jornada da moradia digna por cidades antirracistas, local aí na ladeira Otávio Batista da Cruz, no Jardim Nova Esperança, onde reside, né? Onde mora aí justamente a população do Banhado, do qual vocês já estão acompanhando ao longo da semana muitas discussões, muitos assuntos referentes a esse tema também, né? Nenhuma grande novidade, nenhuma grande surpresa aí até o momento. Para finalizar, queria citar aqui em especial Ai, Jesus, eu não aguento essas coisas, né? O cara já foi do PT lá nos anos 80, né? Até a formação do PSOL por volta aí de 2004, 2005. Aí ele foi para o PSOL, do qual ele ficou de 2005 até 2021. No PSB teve uma breve passagem entre 2021 e 2023, do qual se candidatou a governador, né, pelo Rio de Janeiro, mas não houve vitória. E agora, entrando aí, né, voltando, melhor dizendo, para o PT. Após anos, né, fora aí do partido do qual começou sua vida política, né, devidamente filiado, agora volta para o PT. Falo de Marcelo Ribeiro Freixo, né, o Marcelo Freixo, político aí com grande história na questão dos direitos humanos, na luta pelos direitos humanos, contra as milícias e um vínculo importante com a luta da esquerda brasileira, porém, infelizmente, né, tem feito aí de uns anos para cá certas decepções, ao meu ver, no sentido daquilo que a gente pretendia. Até quando ele era filiado ao PSOL, né, uma figura que a gente até tinha aí até tem, né, um respeito, né, mas tinha aí uma certa admiração. Eu acho que, pelo menos da minha parte, né, agora eu estou falando mais André Bom Tempo propriamente, até de fato tem assim o respeito, evidentemente, porém a admiração, né, com o tempo a gente precisa ter certas cautelas aí. O que chamou muito a atenção, embora já questionasse algumas posições aí do Marcelo Freixo com relação a escolhas, né, e políticas dele ainda como candidato pelo PSOL, depois que ele foi para o PSB, a gente realmente passou a questionar mais ainda quais os interesses políticos, quais as intenções aí por trás e, claro, onde que ele realmente procura estar construindo o socialismo, né, que ele mesmo diz defender e quais os métodos que ele está buscando então para isso. Falo disso porque haverá o evento aí de filiação do Marcelo Freixo, né, ao PT, no seminário estadual do PT do Rio de Janeiro, né, no dia 5 de maio, às 16h30. Só para constar, né, vocês aí do Rio de Janeiro, aqueles que puderem estar, aqueles que puderem ir, então tá aí dado nosso comentário também com relação ao retorno, né, após anos, de Marcelo Freixo ao PT. Bom, minha gente, ficando por aqui, notícias comentadas de hoje.
Agradeço sempre a audiência, o carinho e a participação de todos. Um beijo no coração. Ótimo dia 29, 28 aí, descansem. E 1º de maio, um 1º de maio de luta classista contra as reformas anti-trabalhador dos últimos governos, contra a conciliação de classes e, claro, a favor de uma sociedade mais justa, ideal, uma sociedade que rompa com os problemas, ou melhor, com a problemática que é o capitalismo. Beijo e tchau!